Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai abrir as páginas de um livro que, olha, muita gente conhece, Hábitos Atômicos do James Clear. Mas o nosso foco vai ser bem cirúrgico, tá? Vamos mergulhar a fundo no capítulo 13, que já tem um título que é uma promessa e tanto. Como parar de procrastinar usando a regra dos 2 minutos. A nossa missão aqui, não é só resumir. É mais desmontar essa ideia, sabe? Entender a psicologia por trás dela e ver se essa regra, que parece até boba de tão simples, funciona mesmo contra a procrastinação. Exato. E para a gente ter o contexto, é importante lembrar que essa regra é tipo o coração da terceira lei da mudança de comportamento que o Clear propõe no livro. Que é a lei do torne-o fácil. Isso. Parece óbvio, né? Mas o pulo do gato está em como ele define fácil. Não é sobre tornar a tarefa final fácil, mas sim o ponto de partida. A filosofia é que a nossa inércia, na maior parte das vezes, não vem da dificuldade da tarefa em si. Vem do atrito, para começar. Precisamente. Do atrito que existe só para dar o primeiro passo. E, para ilustrar isso, o capítulo já abre com uma história ótima da coreógrafa Twyla Tharp, uma carreira absurda, super premiada. E quando perguntam o segredo dela, ela não fala de inspiração. Ela fala de um ritual diário. Todo santo dia, ela acorda, veste a roupa de ginástica, sai de casa e chama um táxi para academia. E o que é genial nessa história é que, para ela, o hábito não é o treino de 2 horas. Não. O hábito é só chamar o táxi. O treino pode ser bom, pode ser ruim, isso varia. Mas o ritual de chamar o táxi, esse é inegociável. Vira automático. Totalmente. É uma ação tão pequena, tão definida, que elimina aquela negociação interna, sabe? Aquela vozinha que fala, será que eu vou hoje? Tô cansada. Ela não decide se vai treinar. Ela só decide chamar o táxi. O resto? Bom, o resto é consequência. O livro usa uma analogia que, para mim, foi perfeita. Diz que os hábitos são como a entrada de uma rodovia. Assim. Uma vez que você entra na rampa de acesso, a chance de você seguir em frente é altíssima, né? Sair da rodovia dá mais trabalho do que continuar nela. E essas pequenas ações automáticas são as nossas rampas de acesso. São os que o autor chama de momentos decisivos. Tipo uma bifurcação na estrada. Exato, uma bifurcação sutil. A decisão de pegar o celular assim que acorda pode te levar para 20 minutos de rede social. E lá se foi o começo do dia. Pois é, já a decisão de deixar o celular do outro lado do quarto na noite anterior te leva para um banho, um café. O nosso dia é uma soma desses pequenos momentos que definem tudo. E a regra dos 2 minutos é a estratégia para a gente pegar a bifurcação certa. E aí que entra a ferramenta que, para mim, foi a mais surpreendente. A tal regra dos 2 minutos. A regra é quase simples demais. Quando você inicia um novo hábito, ele deve levar menos de 2 minutos para ser executado. Minha primeira reação foi só isso? Porque quando a gente está empolgado com uma meta nova, a gente quer mudar a vida, né? Quer correr 5 quilômetros, não só amarrar o tênis. E essa é exatamente a armadilha que a regra desmonta. A empolgação inicial, ela é um recurso finito, uma hora acaba. A regra combate essa vontade de fazer tudo de uma vez, reduzindo o hábito a algo tão, mas tão pequeno, que é quase impossível dizer não. Os exemplos do livro são ótimos para isso. São muito claros, né? Sim. Tipo, ler antes de dormir toda noite vira ler uma página. Fazer 30 minutos de yoga Vira pegar meu tapete de yoga. E o meu favorito, estudar para o concurso, se transforma em abrir minhas anotações. Só isso. Exato. E o que é fundamental entender aqui é a mudança de foco. O objetivo no comecinho não é o resultado. Não é aprender francês, não é ficar em forma. O objetivo é dominar a arte de comparecer. Isso. É tornar o ato de começar o mais automático e livre de atrito possível. A consistência no início vale muito mais do que a intensidade. Tem uma frase no capítulo que resume isso de forma brilhante. Você tem que padronizar antes de otimizar. Perfeito. Primeiro você aparece. Todo dia. Cria o padrão. Só depois que isso estiver gravado na sua rotina, só depois que pegar o tapete de yoga for automático, aí sim você começa a se preocupar em otimizar, em fazer os 30 minutos.
É uma lógica que a gente vê em muitas outras áreas, né? No mundo da tecnologia, tem o conceito de MVP, o mínimo produto viável. Claro. A ideia não é lançar o produto perfeito, é lançar uma versão básica que funciona. Para criar uma base de usuários, pegar feedback, primeiro você padroniza sua presença, depois otimiza. A lógica para hábitos é a mesma. Comece com seu hábito mínimo viável. Certo, vamos destrinchar essa ideia. Porque muita gente deve estar ouvindo e pensando, ok, entendi a lógica, mas na prática, isso não é só um truque mental? Eu sei que meu objetivo real não é só ler uma página. Sim, a objeção do estou me enganando. Meu cérebro não vai simplesmente dizer, legal, mas eu sei o que você está tentando fazer, e não vou cair nessa. Essa é a objeção mais comum, e o livro aborda ela de frente. A contra-estratégia que ele propõe é radical, mas muito eficaz. Nos primeiros dias, faça apenas os 2 minutos e pare. De verdade. Parar mesmo. Parar mesmo. O seu compromisso não é continuar, é só começar. Se o hábito é meditar por 1 minuto, você medita por 60 segundos e para, mesmo que esteja se sentindo bem. E se for calçar os tênis de corrida? Calça, amarra e pode até tirar em seguida. A obrigação é só com o início. E por que isso é tão importante? Por 2 coisas. Primeiro, prova para o seu cérebro que você cumpre o que promete. Você disse que ia fazer algo de 2 minutos e fez. Isso cria um ciclo de feedback positivo, constrói autoconfiança. Entendi. E segundo, e talvez mais importante, isso estabelece a rotina na forma mais pura, sem acreção do desempenho. Você está treinando o músculo do começar. Isso me lembra a história que o autor conta de um leitor que usou essa estratégia e perdeu mais de 50 quilos. Uma história fantástica. No início, ele se forçou a ir à academia todo dia, mas com uma regra meio maluca. Ele não podia ficar lá por mais de 5 minutos. Ele dirigia até a academia, entrava, fazia exercício por 5 minutos e ia embora. Pensa no poder disso. A barreira mental para ir à academia não é o exercício em si, geralmente. É a imagem daquele treino longo, suado, exaustivo. Com certeza. Ao se comprometer com só 5 minutos, ele removeu essa barreira por completo. Ir à academia virou uma tarefa fácil. E com o tempo, o que aconteceu foi o inevitável. Ele já estava lá. Já estava lá, já tinha feito o mais difícil, que era sair de casa, dirigir e entrar. Aí ele começou a pensar, bom, já que estou aqui, posso ficar um pouco mais. E gradualmente esses 5 minutos viraram 10, 20, um treino completo. E isso se conecta com outro ponto crucial que o livro traz, que é o reforço da identidade. Exatamente. Porque a mudança de comportamento que dura, a mudança real, é uma mudança de identidade. Quando esse leitor ia à academia por 5 minutos, o foco dele não era ficar em forma. O foco dele, talvez sem ele perceber, era se tornar o tipo de pessoa que não perde os treinos. Cada ida era um voto para essa nova identidade. É a analogia perfeita. É como se ele estivesse coletando evidências para um caso judicial. O caso é, eu sou uma pessoa ativa. E cada pequena ação é uma nova prova que ele apresenta para o júri, que é o próprio cérebro. E uma prova sozinha não ganha o caso. Não. Mas centenas de pequenas provas, acumuladas com o tempo, elas tornam o caso irrefutável. Uma flexão não te transforma, mas ela lança um voto. 1 minuto de leitura não te torna um intelectual, mas lança um voto. A cada repetição, aquele talvez eu seja esse tipo de pessoa vai perdendo talvez. Certo. A ideia de focar em comparecer para construir a identidade quebra a inércia, faz todo sentido. Mas e a pessoa que já está nisso há 1 mês? Ela calça os tênis e tira todo dia. Em que momento essa chave vira para de fato começar a correr? Como o livro aborda essa progressão? Ótima pergunta, porque o hábito de 2 minutos não é o fim, é a porta de entrada. A partir daí, o livro introduz o conceito de modelagem de hábito. Modelagem de hábito? É um processo de avanço gradual, onde você vai aplicando a regra dos 2 minutos a cada nova fase do hábito. Você domina os 2 primeiros minutos do comportamento mais simples. E só então avança. E só então avança, para o próximo nível, focando de novo em dominar os 2 primeiros minutos dessa nova etapa. E como seria isso na prática, por exemplo, com o exercício? Bom, poderia ser algo assim. Fase 1. Por 2 semanas, seu único objetivo, todo dia às 6 da tarde, é vestir a roupa de treino. Mais nada. Só vestir a roupa? Só. Amarra o tênis, se sente pronta.
Depois, pode tirar e voltar para o sofá. O objetivo é dominar o ritual de se preparar. Ok, e a fase 2? Fase 2. Depois que a primeira for automática, a próxima etapa é vestir a roupa e sair de casa. Dá uma volta no quarteirão por 5 minutos. A meta não é correr, é só associar o ritual a sair de casa. Entendi. Aí na fase 3, o objetivo é ir até a academia, fazer um exercício por 5 minutos e ir embora. Exatamente como o leitor da história fez. E assim por diante, até chegar no objetivo original. Cada fase se constrói sobre a anterior. Mas esse processo parece incrivelmente lento. Se meu objetivo é me exercitar 3 vezes por semana e eu passo o primeiro mês só vestindo a roupa, não corro o risco de perder a motivação inicial por falta de progresso? A gente vive num mundo que quer resultado para ontem. E esse é o ponto nevrálgico da coisa. É um risco, é uma troca. A abordagem tradicional do vai com tudo tenta usar a motivação inicial. O problema é que a motivação é uma onda, né? Ela vem forte, mas depois recua. E quando ela recua, se não tiver um sistema, a gente para. Exato. A abordagem da regra dos 2 minutos quase ignora a motivação. Ela foca em construir um sistema tão à prova de falhas, tão fácil, que funciona mesmo nos dias em que a motivação é zero. É uma troca consciente de velocidade por sustentabilidade. É jogar o jogo longo, sabe? Entendi. Então a lógica se aplica a qualquer coisa. Escrever um livro parece uma montanha impossível. Mas se você quebra isso... Exatamente. Escrever um livro vira escrever um capítulo, que vira escrever uma página, que vira escrever um parágrafo. Que no final vira ação de 2 minutos. Abrir o documento e escrever uma única frase. Isso. E a beleza é que, uma vez que você escreveu uma frase, a inércia foi quebrada. O atrito sumiu. E, muitas vezes, essa única frase vira 2, que vira um parágrafo, e quando você vê, escreveu por 30 minutos. Mas a promessa que você fez para si mesma era só de uma frase, sem pressão nenhuma. Então, para a gente amarrar, o que a gente tira disso tudo é que a nossa vida é definida por esses pequenos momentos decisivos, essas escolhas que nos colocam numa ou noutra rodovia de comportamento, e a procrastinação acontece justamente ali, quando a rampa de acesso para o hábito bom parece íngreme demais. Perfeito. E a regra dos 2 minutos é a ferramenta para nivelar essa rampa. Ela torna o início de qualquer hábito tão ridiculamente fácil que a energia necessária para começar é quase zero. Você nem percebe que começou a subir. Quando vê, já está na rodovia. E, por fim, o mantra que talvez seja a lição mais importante do capítulo. Padronize antes de otimizar. Sem dúvida. Construa a fundação da consistência primeiro, mesmo que pareça pouco. Domine a arte de comparecer. A performance e os grandes resultados, isso é o telhado. E não dá para construir o telhado antes da fundação estar sólida. Exato. E para a gente deixar uma reflexão final que o próprio livro prepara, o capítulo é brilhante em ensinar como vencer a primeira grande batalha. A procrastinação, a inércia. Sim. Mas e a segunda batalha? A batalha contra o tédio. O que fazer quando o hábito, mesmo fácil de começar, fica monótono? A facilidade nos faz entrar no jogo, mas não necessariamente nos mantém jogando. O livro explora isso mais tarde com a regra de cachinhos dourados. Que é sobre manter o desafio no nível certo. Isso para a gente se manter engajado. Então a pergunta que fica é, se a regra dos 2 minutos torna um hábito fácil de começar, qual seria a versão de 2 minutos para tornar um hábito que já virou chato interessante de novo?